Eu queria primeiro aqui cumprimentar, né, o Dr. Rodrigo Rodrigues, que fez essa brilhante palestra, a Luciana Bernardes, né, que depois também vai nos brindar aí falando das questões de gênero, a professora Maria de Fátima, né, coordenadora do curso, e a Eliane, né, que é vice-coordenadora. Agradecer o convite, estou muito honrada de estar aqui com vocês hoje e agradecer a presença de todos vocês, né. Então, como o doutor Rodrigo já começou falando aí da história da Previdência, né, a coisa parece que sempre vai piorando, 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 né? E não bastasse tudo isso, vem o governo agora, esse ano, e apresenta a PEC 287 de 2016, que é a famigerada reforma da Previdência. Então, ele deixou para mim a pior parte, né? Que é para poder falar do caos que vai vir agora. E primeiro, vamos falar aqui, né? Primeiro, assim, se é reforma ou extinção da Previdência Social, né? Essa proposta de emenda constitucional que está vindo, né? Quais são os pressupostos que o governo vem utilizando para poder fazer essa reforma, né? Primeiro, ele vem falando que é preciso fazer um ajuste fiscal nas contas do governo. Ter ajuste fiscal nas contas do governo é importante? Claro que é, né? Mas a gente tem que ver a que custo a gente está fazendo esse ajuste fiscal nas contas do governo. Porque a gente ter contas equilibradas também do Estado com o povo pobre, de nada adianta, né? A gente viu há tempos atrás aí, que legal, vamos comemorar porque o Brasil ultrapassou a Itália aí no ranking dos países mais ricos. E daí? Que diferença que isso fez para nós? Nenhuma. Porque para a gente chegar no nível de vida, no padrão de vida dos italianos, ainda vão aí uns bons 100 anos, né? Então, ajuste fiscal nas contas públicas, sem o que o doutor Rodrigo falou, que é distribuição de renda, que é um país mais justo, solidário, como prega a nossa Constituição, com combate às desigualdades sociais e regionais, de nada adianta. Então, precisa fazer ajuste fiscal? Precisa, mas à custa do povo, que já está tão, né, maltratado pelo nosso Estado. E, segundo lugar, ele alega que existe esse déficit da Previdência. Será que existe realmente esse déficit da Previdência? Será que realmente existe esse rombo da Previdência que o governo vem alegando para poder sustentar essa reforma? A terceira justificativa dele é a evolução demográfica, né? Que segundo ele, em 2060, a gente vai ter muito menos gente contribuindo e muito mais gente recebendo por conta da evolução demográfica, né? Maior expectativa de sobrevida e menor taxa de natalidade. Só que uma coisa que a gente precisa ter em conta, e aí tem vários economistas, se vocês quiserem procurar no YouTube aí, doutora Denise Gentil, vocês assistem qualquer palestra dela aí de 1 hora e meia, sem ver o tempo passar. Que ela fala, previdência social, na linha disso que o doutor Rodrigo disse, não é conta de padaria, que você soma despesa, receita e você chega a um valor ali. É uma coisa muito maior e muito mais ampla que isso, né? E o governo, então, quer encontrar os culpados e quer puni-los com essa redução de direitos. Então, como que é o financiamento da Seguridade Social? Vou falar rapidamente, porque tem um pouco tempo aqui, né? O financiamento da Seguridade Social, ele é estipulado pelo artigo 195 da Constituição Federal. E ele fala que ele vem da contribuição das empresas sobre folha de salário, né? Que é tem o INSS, o PIS, o COFINS, a CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, e sobre o concurso de prognósticos. O que é o concurso de prognósticos? 18,1% de tudo que se arrecada com loteria esportiva é arrecadado para a Previdência Social. Aí vocês pensem aí em quanto que a Mega Sena paga, e vocês pensam o que ela paga, né? O que ela arrecada é maior do que ela paga. 18,1% dessa arrecadação vai para a Previdência Social, ou deveria ir, né? Só que, na hora que o governo faz essa conta, que ele fala para vocês assim, existe um déficit da Previdência que a gente precisa combater. Qual é a base de cálculo que ele usa? Ele pega lá só folha de pagamento, contribuição empregado-empregador, pega tudo que se gasta
com a Previdência, fala assim, a Previdência dá prejuízo, ela é deficitária. Só que se a gente fizer a conta de todos os impostos que o artigo 195 da Constituição Federal detalha como fontes de custeio da Previdência Social, a gente vai ver que, na verdade, sobra dinheiro no caixa da Previdência Social. Então, é a base de cálculo que é feita para se chegar a um déficit e a base de cálculo que é feita para se chegar a um superávit. Quem tiver curiosidade, quando chegar em casa aí, pega a conta de luz e vê quanto que vai de COFINS lá na conta de luz, na conta de energia elétrica, né? Vai um mundo de dinheiro ali. Então, são várias fontes de custeio que a Previdência Social tem. E como o doutor Rodrigo falou, a gente, se fosse usar bem o dinheiro que a gente tem, a gente teria um padrão top do top do top. A gente sabe que o Brasil é um dos países que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, fora as riquezas naturais que a gente tem. Com a carga tributária que a gente tem, a gente poderia ter padrão de vida de suíço, né? Ou muito melhor, porque a Suíça não tem as riquezas naturais que a gente aqui tem. Então, assim, será que a gente precisa realmente reduzir os direitos de quem já não tem? Num país onde tem tantas desigualdades sociais, será que a gente não precisaria estar aqui falando em implementar políticas sociais, políticas públicas que realmente assegurassem mais direito e mais igualdade entre as pessoas, né? Que enriquecesse realmente o país e não enriquecesse só as contas do Estado? Né? Só que, como o doutor Rodrigo já falou aí, o governo, tudo que ele arrecada da Previdência, para ele ter esse déficit, ele dá outra destinação ao que ele arrecada. Ele tira 30% de tudo que ele arrecada e vai pagar dívida pública, propaganda publicitária. E aí eu pergunto aos senhores, se você tem lá uma farmácia, um mercado e um açougue, e o teu açougue está dando prejuízo, você ainda vai lá tirar 30% da receita do seu açougue para passar para a farmácia? Se tem déficit na Previdência, da onde está saindo esses 30% que o governo está tirando de lá? Né? Tem que explicar, mas não explica. Outra coisa importante ainda, relacionada a essa questão do déficit da Previdência, está com as isenções fiscais bilionárias que o governo dá para as grandes empresas. E aí tem Vale, CST, bancos, não é o mercadinho ali da esquina, a farmácia do carinha ali da esquina, não. São isenções bilionárias. Então, eu pergunto para os senhores, se eu quero reduzir direitos, se eu quero que fique mais difícil se aposentar, e estou falando para vocês que eu vou ter que endurecer as regras, porque eu não tenho direito, eu estou apertando o cinto para o trabalhador, é justo que eu não aperte o cinto também para o empresário? Né? Se tem que apertar de um lado, tem que apertar do outro. Se eu digo assim, empresário, olha só, agora não vai dar, a Previdência está deficitária, então eu não posso deixar de arrecadar. Mas como assim? Para dar, né, incentivo fiscal, para dar essas isenções fiscais, pode, mas para o trabalhador receber o mísero provento dele ali, o benefício miserável ali, não pode, aí tem déficit. E a outra coisa, e só voltando nisso, eu não sei se vocês viram o jornal ontem, mas o governo aí, numa sacada aí, ele deu uma isenção para todos os municípios que estão devendo a Previdência Social, que totalizou 90 bilhões de reais. Se a Previdência está com déficit, e se tem que ajustar as contas, e se tem que apertar o cinto para o trabalhador, eu vou lá para a prefeitura, que é mal pagadora, que não geriu bem os recursos dela, e vou dar um perdão de 90 bilhões da dívida para cobrir um déficit? Então, assim, tem alguma coisa nesse discurso que está incoerente, né? Não está fechando. Né? Aí fora isso, tá, tudo bem, as prefeituras estão devendo aí 90 bilhões, né? Vai totalizar isso. Porque estão gerindo mal, porque a arrecadação tem, porque a gente sabe o tanto de imposto que a gente paga nesse país. Só que uma das questões também que reside neste possível déficit da Previdência é a má gestão dos recursos públicos. Então, assim, se a gente tivesse gestão eficiente dos recursos, não teria nem esse eventual déficit que o governo alega.
Porque se a gente não cuidar de gerir com eficiência, de ter gestão eficiente dos recursos, não vai adiantar ter uma reforma da Previdência agora, né? Como a gente já teve outras aí no passado e foi tendo. A gente vai ter uma agora, em 2017, vai ter uma em 2020, uma em 2025, uma em 2030, porque vai ser uma coisa, né, um buraco sem fundo. O dinheiro entra ali e a gente não sabe aonde vai parar. E assim, só para poder provar essa ineficiência do governo para vocês, o governo deixa de cobrar a dívida ativa, ou seja, aquelas pessoas que são devedoras da Previdência Social, ele só cobra 1,36% de tudo que todo mundo deve. Então, assim, será que antes de ser tão cruel, de apresentar uma proposta de reforma da Previdência tão dura como ele apresentou, será que primeiro ele não teria que combater, né, essas questões, cobrar a dívida ativa, cobrar dos seus devedores, deixar de dar isenção fiscal para as empresas, né, reduzir essas isenções fiscais pelo menos, e acabar com a DRU, que é a desvinculação da Receita da União, que já fica em 30%? Então, acho que são medidas que seriam mais viáveis, né? E para só depois, então, a gente vê, equilibra as contas, tem uma gestão eficiente, e aí tudo bem. Aí depois que a gente tiver todos esses cálculos prontos, a gente vê o que precisa ajustar na Previdência, se é que precisa ajustar. Porque eu acho que com tanto que se arrecada não é necessário. Aí, só para poder ilustrar isso aí para vocês, a ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, ela fez um vídeo falando sobre esse falso déficit da Previdência. Talvez muitos de vocês já tenham visto, que circulou muito aí pelas redes sociais. Os últimos governos tentaram pôr as mãos na nossa aposentadoria. Agora, querem aprovar uma reforma que aumenta para 65 anos a idade mínima para a aposentadoria de todos os trabalhadores. Para tentar justificar esse grande retrocesso, divulgam uma série de mentiras. Dizem que a Previdência dá prejuízo e que a reforma seria necessária para garantir a aposentadoria das próximas gerações. Você já ouviu tudo isso, não é? Veja agora quais são as mentiras por trás dessa história. O governo esconde que mais da metade desse rombo é causado por benefícios concedidos às empresas. Bilhões em contribuições previdenciárias deixam de ser pagos todos os anos por causa das políticas de incentivo. A segunda grande mentira é incluir apenas as contribuições dos trabalhadores e das empresas nas contas da Previdência Social. Na verdade, Previdência, Assistência Social e Saúde fazem parte da Seguridade Social. Esse sistema conta com diversas fontes de financiamento, previstas no artigo 195 da Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, o governo também é responsável por repassar as contribuições sociais. O suposto rombo divulgado pelo governo se transforma em superávit quando somamos todas as fontes de financiamento. O problema é que o governo descumpre a Constituição desde os anos 90. Receitas que deveriam ser destinadas à Seguridade Social são desviadas para o pagamento da dívida pública, com mecanismos como a desvinculação de receitas da União. Querem tirar direitos de milhões de trabalhadores para continuar alimentando uma dívida questionável, que enriquece apenas alguns empresários, banqueiros e investidores. Não dá para aceitar uma proposta baseada em mentiras. Compartilhe esse vídeo e ajude a desmascarar a farsa do rombo. Diga não à retirada de direitos. Então, pessoal, eu acho que eu já falei aqui uns 20 minutos, eu vou ter que ser bem rápida aqui nas principais alterações que o governo está querendo apresentar, né? A primeira diz respeito à aposentadoria por idade, né? O governo, então, ele quer acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição e deixar só a aposentadoria por idade. Na proposta original, ele previa, então, a idade mínima de 65 anos, seja para homens, mulheres, urbanos, rurais, para todo mundo, né? E a forma de cálculo também seria bem diferente da que é hoje. A forma de cálculo seria 51% da média das contribuições, acrescida de 1% por cada ano de contribuição. Então, para vocês conseguirem uma aposentadoria aí com 100% da média das contribuições, uma pessoa teria que trabalhar no mínimo 49 anos, né? Ou seja, dos 16 até os 65 anos de idade, ininterruptamente. E aí
a gente está cansado de saber que no mercado de trabalho do Brasil, que hoje a gente conta aí com números oficiais do próprio governo, de 14 milhões e 200 mil desempregados, isso é inviável, né? E falando assim que na reforma da Previdência, 65 anos, quando o governo impõe essa idade mínima de 65 anos, é só o ponto de partida, né? Toda vez que aquela tabela de expectativa de sobrevida do IBGE ela for alterada, essa idade mínima também vai ser alterada. Pode passar essa aí. Aí, vem aí o relatório da PEC, ele fala aí de uma regra de transição, né? Que começaria com as mulheres 60 anos de idade, os homens 65, com a carência de 180 contribuições, ou seja, 15 anos, e aumentaria em 6 meses a cada ano a partir de 2020 até atingir as 240 contribuições, né? Então, de acordo com esse relatório da PEC, salvo o direito adquirido, começaria então a aposentadoria aí para as mulheres aos 53 anos de idade, para os homens aos 55, até chegar aí aos 62 anos de idade, em 2036 para as mulheres, em 2038 nos 65 para os homens. Mas também iria se alterando toda vez que a tabela de expectativa de sobrevida do IBGE fosse alterada. A outra questão que o governo quer... A outra questão, eu estou tendo que falar bem rápido assim por causa do tempo. A outra questão que o governo quer mexer é quanto aos benefícios por incapacidade, que são aqueles benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, né? Hoje eles são pagos aí, o auxílio-doença 91% da média das contribuições e a aposentadoria por invalidez 100%, exceto aqui no IPAJM, que já é proporcional, né, doutor? E o governo então quer diminuir. Fala, olha, se você ficar inválido e não for por acidente de trabalho, você vai receber 51% da média das suas contribuições, mais 1% por cada ano de contribuição. O que significa isso? Se eu sou uma trabalhadora, trabalhei durante 10 anos, né, contribuí para a Previdência durante 10 anos, fiquei inválida, qual é o salário que eu vou receber, qual é o benefício, a minha aposentadoria por invalidez? 61% da média das minhas contribuições. E aí a gente sabe que uma pessoa que fica inválida, que fica doente, as despesas dela são crescentes, né? Porque além das despesas normais, ela tem uma série de despesas com tratamento médico, com remédio, com diversos outros tratamentos, né? A única exceção que se faria é se essa invalidez se desse por acidente de trabalho. A aposentadoria especial também, que é aquela concedida a trabalhadores que são expostos a agentes insalubres ou perigosos, ela também teria uma mudança drástica, né? Ela deixa de se dar em razão da atividade em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, para exigir, lá pelo texto da PEC está isso, exigir o efetivo prejuízo à saúde. Então quer dizer que se eu tenho uma enfermeira que trabalha no hospital, não basta que ela esteja exposta ali a diversos agentes que são nocivos à saúde. Eu tenho que provar que ela foi contaminada com algum vírus que estava ali, eu tenho que comprovar que ela foi, né, efetivamente exposta, que não é efetivamente exposta, foi contaminada, foi prejudicada na sua integridade física, né? Aí, para mim, deixa de ser aposentadoria especial, para mim já passa a ser auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Porque o objetivo da aposentadoria especial é retirar do mercado de trabalho mais cedo aqueles trabalhadores que estão expostos a riscos, para preservar a saúde dele. Eu não tenho que deixar a saúde dele ser afetada para só depois retirá-lo do mercado de trabalho. É exatamente a preservação da sua saúde. E aí o governo quer o quê? Estipular também uma idade mínima para aposentadoria especial, de no máximo 10 anos no requisito idade, e de 5 para o tempo de contribuição. Então, isso também vai de encontro à natureza da criação da aposentadoria especial, que é a preservação da saúde e da integridade física do trabalhador. É deixar ele o mínimo de tempo exposto àqueles agentes nocivos. Na questão da pensão por morte também tem uma alteração drástica, né? Hoje, se a gente ficar aí viúvo, viúva, né, ou quem
é menor de 21 anos aí, que é a menoridade para fins de previdência social, recebe 100% do salário de benefício que era do segurado, né? Pela proposta de emenda constitucional, então, a pessoa só vai receber 50% do salário de benefício do falecido, mais 10% por cada dependente. Então, se Deus me livre e guarde, mas eu fico viúva, aí meu marido deixa lá, eu e 2 filhos, a gente vai receber quanto? 50, mais 60, 70, 80% do salário de benefício dele, não vai receber mais os 100%. E um detalhe, hoje, por exemplo, quando os dependentes, os filhos, vão atingindo a maioridade, meu filho atingiu a idade de 21 anos, a parte que era dele vai sendo revertida para os outros dependentes, né? Até que, vamos supor, fique só eu, né? Só eu de viúva como dependente, eu vou receber a integralidade, os 100% daquilo que meu marido teria direito. Com a proposta de emenda, não. A cada vez que alguém for perdendo a qualidade de dependente, né? Ou a viúva falece, ou os filhos atingem a maioridade, vai diminuindo. Então, vamos supor, deixou viúva e 3 filhos, seria 80%, né? Um filho atinge a maioridade, virou 70%. O outro filho atinge a maioridade, virou 60%. Então, assim, reduz bastante. Aí vocês vão falar assim, mas você precisa? Precisa, porque quando a gente perde um ente da família, aquilo abala o orçamento doméstico, o orçamento familiar, né? De um dia por outro, cai a renda da família. Então, e aquela pessoa que faleceu, ela contribuiu para a Previdência. E a gente não pode esquecer que a Previdência é o quê, né? O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. A gente paga aquelas contribuições mensais porque a gente espera estar amparado em determinadas situações, mas amparado de uma forma justa, né? Quando tem essa quebra, a gente se sente completamente desamparado. Aí você fala assim, a pensão por morte agora vai ser de 50% mais 10%, né, por cada dependente. Então, naquele exemplo anterior ali, eu estava falando que deixou o viúvo, o falecido deixou a viúva e mais 2 filhos, né? Aí vocês estão pensando assim, vai receber 80% da média das contribuições dele. Não vai, não. Vai depender de quanto tempo ele trabalhou. Lembra do exemplo lá atrás, da aposentadoria por invalidez? Se ele trabalhou durante 10 anos, porque a pensão por morte vai ser calculada igualzinho a aposentadoria por invalidez. Então, se ele trabalhou por 10 anos, qual era o benefício que ele teria direito? 51% mais 10%, né? 1% por cada ano de contribuição. 61% do salário de benefício dele. Então, os dependentes vão receber 80% de 61%. Olha a redução que isso dá. Aí aqui eu tinha colocado aqui que nada é tão ruim que não possa piorar, porque na proposta inicial da PEC ainda era desvincular o valor da pensão por morte do salário mínimo. Agora, depois do relatório, já acabaram com essa hipótese. Então, gente, vamos lá, olha só o exemplo. O segurado falece, não foi em decorrência de acidente de trabalho, após contribuir 10 anos para a Previdência Social, tendo como média das suas contribuições o valor de R$2.000. Então, eu coloquei aqui um exemplo bobinho, só para a gente ter uma noção do que isso vai impactar. Né? O valor devido para aposentadoria por incapacidade seria de 61%, né? Sobre os R$2.000, daria aí R$1.220. Os dependentes terão direito a 50% deste valor, mais 10% por cada dependente. Supondo-se que seja viúva e um filho, vai ser 70% dessa média. No caso aqui, ia dar R$854. Agora melhorou um pouquinho, porque aí agora voltou a ser vinculado ao salário mínimo, então vai ficar nos 937, né? Mas vocês pensam, você contribuiu uma média de contribuição em cima de R$2.000 e os dependentes vão receber R$937. E você está contribuindo sobre aquele valor. O governo não está te dando nada.
E quantas pessoas que falecem não deixam dependentes? Né? Então essa conta aí já está meio fechada, né? Tem muita gente que infelizmente falece jovem, que não tem esposa, não deixou filhos e que não tem dependência. As regras do auxílio reclusão então seriam as mesmas. E uma outra coisa que está prevista aí na reforma da Previdência é a vedação, a acumulação dos benefícios de aposentadorias e de aposentadoria com pensão por morte. Hoje, por exemplo, eu trabalhei durante a minha vida inteira, atingi os requisitos e consegui a minha aposentadoria, ok. Meu marido faleceu, eu tenho direito a receber a pensão por morte dele. Com a proposta de reforma da Previdência, não vai ser mais possível isso, eu receber a aposentadoria e a pensão. Eu vou ter que optar ou um ou outro. Né? Aquela que for mais vantajosa, tudo bem, eu vou poder optar. E é o seguinte, aí tem um outro detalhe. Vamos supor, eu sou advogada, trabalho na iniciativa privada e recolho para a Previdência Social, para o RGPS, Regime Geral da Previdência Social, que é o famoso INSS. Mas eu também sou professora do Estado, ou sou professora da Universidade Federal e recolho para o regime próprio da Previdência Social. Eu sou obrigada a contribuir pelos dois regimes, por cada um deles. Hoje eu posso ir lá e ter a minha aposentadoria pelo INSS, pelo regime geral, e a minha aposentadoria pelo regime próprio. Com a proposta de reforma vai acabar. Você vai contribuir sobre os dois, mas você vai aposentar sobre um. Você vai ser obrigada a contribuir para os dois regimes, mas só vai poder receber uma aposentadoria. Aí, na relatoria, eles foram bonzinhos, tá? Eles melhoraram isso daí. Vai ser permitido acumular a aposentadoria com pensão, respeitado o teto de 2 salários mínimos, tá? Muito obrigada, né? Vocês foram muito legais. Dos benefícios assistenciais, né, que está bem aí na área de vocês, e a gente está vendo que pelas propostas que foram apresentadas aí nas alterações quanto à aposentadoria por tempo de contribuição, na aposentadoria especial, na pensão, a gente está vendo que vai todo mundo cair para assistência social. Então eu acho que vocês vão ter bastante trabalho pela frente, porque na Previdência não vai restar ninguém. Vai cair todo mundo na assistência. Agora a gente vai ter que saber se vai ter verba para sustentar essa assistência social. Vai ficar todo mundo morrendo de fome. Ó, eu só tenho segundos para falar. Então, assim, na assistência social hoje, a gente sabe que tem direito aos benefícios assistenciais. Os idosos com mais de 65 anos e os deficientes físicos, né? Que não tem condição de exercer alguma atividade laborativa. A proposta de emenda constitucional veio alterando essa idade mínima de 65 para 70 e também queria desvincular do salário mínimo. E aí eu pergunto para vocês, se eu quero tirar alguém de uma situação de risco social e de miserabilidade, eu vou dar para essa pessoa um benefício que seja inferior ao salário mínimo? Mas aí na relatoria eles também já melhoraram um pouquinho isso daí e deram alguma esmolinha, tudo bem, agora vai receber o salário mínimo. Mas eles estão querendo alterar alguns critérios, tá? Hoje, a gente sabe que para poder comprovar essa situação de risco social, de miserabilidade, a gente vai ter que comprovar lá uma renda per capita, né? Que é de 1/4 do salário mínimo por cada membro da família, mas que viva sobre o mesmo teto. Com a proposta de reforma da Previdência, não vai se restringir mais as pessoas da família que vivam sob o mesmo teto, não. Vão ser todos os membros da família. Então, se tiver algum membro da família, um filho ou um pai, mesmo que não more junto, que não está ali no mesmo teto, e essa pessoa for capaz de prover o sustento, né? E aí a gente não sabe como é que vai ficar redigido isso na lei complementar, né? Não vai ter mais direito. Pois é, vai piorar. Ou seja, na assistência também a gente não vai conseguir chegar. A gente não conseguiu a Previdência, a gente pensou que ia ter chance na assistência, também não rolou, não deu.
Eu vou falar rapidamente disso daqui, que isso aqui é bem importante, assim. Eu trabalho muito com o Sindicato de Trabalhadores Rurais. E aí tem uma falsa ideia de que a gente fala assim, os trabalhadores rurais não contribuem para a Previdência Social. É mentira. Eles contribuem com 2,1% sobre o resultado da comercialização da produção. Mas quando eu falo trabalhador rural, eu estou falando aquele pequenininho, o meeiro, o parceiro, o arrendatário, não é aquele grande fazendeiro, não. Esse daí tem que contribuir como todos os outros, né? Eu estou falando daquele agricultor familiar. Então, a alíquota dele é reduzida? Porque a gente sabe que lá no meio rural eles não têm as mesmas oportunidades, não tem escola, não tem educação, não tem saúde, não tem estrada. Semana passada eu fui num lugar que ficava a 40 quilômetros de distância da sede do município, fazer uma reunião na comunidade, numa estrada esburacada, que cada viagem que eles têm que fazer até a sede do município, eles pagam R$150 de frete de carro. Então, se eles têm que fazer uma consulta, se eles têm que ir no banco, e eles vivem completamente isolados, não tem sequer transporte público que chegue até eles. Eles não podem nem comercializar na feira da cidade o que eles produzem ali, porque o que eles vão pagar de transporte para levar não compensa. Então, assim, a realidade deles é bem dura. Então, isso é o que o Dr. Rodrigo estava falando. É para corrigir distorções, desigualdades sociais e regionais. E 80% do que a gente consome, do que vem para a nossa mesa, é produzido pela agricultura familiar. Porque a agroindústria é para exportação. O que chega na nossa mesa é a agricultura familiar. Então, nada mais justo do que eles contribuam sobre o resultado da comercialização. Que a gente sabe que veio uma seca, igual teve agora, que assolou o norte do estado, morreu tudo, gado morreu, não produziu nada. E aí, o cara vai contribuir sobre aquilo que ele efetivamente produziu, né? Uma hora o preço do tomate está lá em cima, daqui a pouco o preço do tomate despenca e aí você tem que passar o trator em cima porque não vale nem a pena comercializar aquilo que você produziu. Então o governo quer acabar com essa modalidade de contribuição em cima, que é contribuído numa nota, né? Toda vez que você comercializa, você emite uma nota e em cima daquela nota é arrecadado esse 2,1% para o governo. Ou seja, é uma contribuição que é feita na fonte e vale para todo o grupo familiar. O governo quer acabar com essa forma de contribuição e quer instituir para esse trabalhador rural uma contribuição mensal de 5% sobre o salário mínimo, né? Direta. Eu pego o carnezinho, igual o carnezinho do contribuinte individual, vou lá no banco pagar. E pessoal, cada membro da família vai ter que ter o seu próprio carnezinho. Aí eu pergunto para vocês, lá nessa comunidade que eu fui semana passada, chamava Comunidade Barreado, você acha que as pessoas que moram lá, cada um deles vão ter condição de todo mês ir lá, cada membro da família, né? Uma média lá era de 5 pessoas por família, vai ter condição de todo mês desembolsar R$250 mais ou menos para a Previdência Social? Não. Se isso acontecer, 80% dos municípios capixabas voltam a ser distrito. Tá? Porque não vai ter renda. A maioria dos municípios do estado do Espírito Santo circula mais dinheiro no comércio do que vem de benefício previdenciário do que o que vem do fundo de participação dos municípios.